Mas, meu amigo, me conte aí. Não vou nem fazer introdução, já, para mim já começou a live, que começou bem bacana. Me conte aí como é que estão as coisas. Você atualmente está como auxiliar técnico, né, do nosso queridíssimo Laelson Lopes, num clube do futebol pernambucano, primeira divisão, é isso? Isso. Vim para aqui para esse desafio junto com o Laelson. A gente veio por Vitória de Santo Antão, a equipe que está disputando a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Uma equipe que a gente veio com o desafio realmente de tentar tirá-los do descenso, né? Esse realmente foi nossa meta, nosso objetivo. E o trabalho é duro. A gente veio sabendo que o clube tinha algumas dificuldades, mas a gente veio através de um convite de um atleta até que foi de Laelso, jogamos juntos no Vitória na base, né? Fomos para algumas competições fora, Itália e outras competições, fomos campeão baiano invicto com Laelson. E aí ele está de gerente de futebol aqui, nos convidou. E como a gente sabe, Quem é ele? é o Alan Rocha. Foi um atacante do Vitória, depois rodou muito, até jogou fora do Brasil, Vietnã, em alguns lugares. E a gente está nesse desafio. Como você sabe, clubes menores não têm um aporte financeiro que seja assim confortável para contratações. Quando a gente chegou, a gente teve o cuidado de identificar a necessidade de contratações e tudo, e o clube, dentro de sua realidade, vem buscando e conseguiu agora nos dar, depois de algumas semanas aí, um pouco de fôlego para o objetivo final nosso aí, que é realmente manter o time na primeira divisão. Infelizmente não temos uma chance de classificação, chegamos ainda com alguns jogos com essa ideia, essa vontade, esse trabalho para isso, mas sem as peças que a gente precisava realmente, que o Laelson precisava para a gente ganhar corpo, ganhar experiência, ganhar realmente uma coletividade forte. A gente sabia desde o início que seria difícil. Fizemos um bom trabalho, organizamos a equipe, mas sem peças de nível para conseguir realmente nos dar resposta. A gente já sabia que, infelizmente, por mais que a gente dê um conjunto, a gente dê uma cara à equipe, mas sem as peças para fazerem o que a gente necessita em termos de performance, seria difícil. Chegou agora umas 8 peças agora nesse momento. Então a gente vai com a realidade que a gente já sabia que enfrentaria para, vamos dizer, o quadrangular da morte, com a equipe bem mais qualificada. Eu até me atrevo a dizer, se essa equipe eles conseguissem nos dar nas primeiras semanas que identificamos, a gente poderia brigar realmente pela classificação, e não vejo nenhum absurdo dizer que pelo título. Já me diga uma coisa, meu velho. Me lembrei agora de uma entrevista que Salles, nosso querido Salles, Paulo Salles, né, técnico de futebol, me deu há um tempo atrás, aí, mais ou menos, eu acredito, uns 6 meses atrás. Eu achei interessantíssimo o que ele disse, que quando vocês que jogaram em grandes clubes, que viveram uma realidade diferente, né, da grande maioria, porque a maioria realmente é de segunda divisão, até terceira ou quarta, tal, estão, no universo geral, são poucos, né, que podem dizer assim, joguei em clube grande. Eu falo no universo de jogadores, né? Então, aí você sai de jogador para integrante de comissão técnica, né? Salles disse uma coisa que eu achei interessante. Salles disse assim: eu não posso reclamar de assumir clube da segunda divisão, que eu já conheço como é essa realidade. Então, quando eu sou convidado, eu aceito se achar que tenho condições de desenvolver um bom trabalho, mas que sei que vou encontrar pedras pelo meio do caminho, vou. Você concorda com isso? Vocês têm enfrentado isso também aí, fazendo uma comparação com o que vocês trabalharam na Unirb, onde está mais difícil? Aqui na Bahia ou aí em Recife? Eu digo, Tilemão, que o nível do futebol aqui eu esperava um pouco mais, no geral, assim, por ter mais equipes, vamos dizer, nas séries de brasileiro, né? Com todo o respeito às equipes que a gente vem enfrentando, que a gente vem... se tivéssemos tido esse convite anteriormente, eu acho que a gente, vamos dizer assim, no jargão popular, a gente faria barulho aqui, porque dá sim para conseguir fazer um bom trabalho. O que a gente teve, como eu te contei de início, foi essa questão de a gente já pegar
ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente identificou, sim, a dificuldade. A gente pontuou isso para a diretoria, com a melhor das vontades, entendeu, mas teve dificuldade, vamos dizer assim, financeira, dificuldade estrutural para nos dar essas peças para reposição, para a gente conseguir fazer um elenco competitivo. E como você frisou aí, realmente a gente analisa essa questão. A gente tem que se reeducar quando a gente para de jogar, depois que a gente sai da alta performance. Porque a gente, muitas das vezes, quer cobrar algo que, na realidade, você enxerga que alguns atletas não têm como dar. Então, você, por experiência, o Laelson, você é um cara conhecedor, um cara respeitado em todo o cenário brasileiro. O Laelson tem bons contatos e ele consegue, através desses contatos, dessa sapiência, ele identificar atletas que possam vir para dentro da realidade financeira do clube, para dentro da questão estrutural do clube, que possam nos ajudar. A gente conseguiu identificar esses atletas, mas tem toda a questão que a gente tem que entender da realidade do clube para conseguir recursos, para conseguir realmente fazer esse aporte financeiro para trazer os jogadores no perfil que a gente consegue identificar que nos daria o retorno para uma boa competição, para sermos competitivos. Então, é bem complicado você vir para equipes que você entende e aceita esse desafio. Então, como a gente sempre conversa, né, que a gente faz, todo dia tem a reunião da comissão técnica, a gente tem que entender que a gente veio com um desafio e esse desafio é árduo, é duro. O pessoal do Vitória e Santo Antão tem boa vontade, nos apoia, acredita no nosso trabalho, entendeu essa necessidade que a gente tinha, mas não teve como de imediato, como em nenhum clube grande, se você tem uma condição financeira de você falar, eu preciso de um jogador nessa posição, outro nesse, e trocar, trazer. Aqui não foi assim, aqui a gente teve que realmente fazer a questão de demonstrar, através do trabalho, o que a gente poderia apresentar em termos de estruturação de equipe, de modelo de jogo, de estratégia de jogo, para eles confiarem no nosso trabalho e depois, e com mais firmeza, investir em novas contratações. E investiram agora, como eu te disse, a gente vai para o último jogo dessa primeira fase, já com uma equipe diferente, alguns atletas que trouxemos ainda não estão no seu melhor da forma, mas a gente vai bem forte para esse quadrangular da morte, vamos dizer assim, e a gente tem boas perspectivas aí. Uhum. Tá, mas cada dia uma expectativa ou nem tanto assim? Consegue desenvolver o trabalho? A gente aqui tem a tranquilidade de ter, através da força aqui da luta do pessoal, o campo para treinamento. Aqui tem a questão, vamos dizer, nutricional muito boa. O clube aqui dá essa condição diferente de outros clubes. Aqui tem uma condição nutricional muito boa. Tem algumas questões assim, que a gente sabe que é normal. Na maioria dos clubes, a gente sabe que enfrenta isso, essa questão de ter uma estruturação de um DM com todas as aparelhagens necessárias, ou de repente a gente querer fazer um trabalho diferente em uma outra área. Tem essa dificuldade, mas é luta, é desafio. A gente quis encarar esse desafio. Eu nem tenho a permissão dele, mas eu posso falar que nosso mestre, o Laelson Lopes, que o Denilson está aí, que é outro auxiliar, veio eu e o Denilson Nascimento como auxiliares, ele já está dando aí um alô para a gente, assim como o Vanduca, que era o goleiro do Bahia de Feira, também está aqui com a gente. Laelson consegue, através de todo o seu trabalho, ter uma gestão de grupo, uma gestão de trabalho, no geral, assim, muito boa. E a gente veio com o Laelson tendo outros convites, até de forma, vamos dizer assim, melhores financeiramente, para trabalhar tanto aí na Bahia como em outros lugares, mas a gente veio para ter êxito nesse desafio. Como o Laelson nunca tinha trabalhado aqui no mercado de Pernambuco, ele quis encarar, poderia ter encarado situação financeira e até estrutural melhor, mas ele veio com esse desafio, a gente veio junto e a gente acredita muito no que a gente vem fazendo. E a gente sabe que a gente ainda tem uma missão a cumprir e faltam 4 jogos para essa missão se concluir. Muito bem, muita gente bacana entrando aí na nossa live hoje. Thiago Neiva,
A Já galera, vi Paulo Paulo, Mussi, Paulo Lúcio dizendo que você só é gente da gente. diferenciado, né? Paulo Lúcio dizendo que você é diferenciado. Já entrou também aí nosso querido Denilson. Denilson, um abração para você, viu, meu irmão? Fiz uma live maravilhosa com o Denilson, Denilson é uma logo após pessoa ele incrível. encerrar, logo após ele encerrar a carreira dele como campeão baiano da segunda divisão, com uma história belíssima de carreira, né? E um Muito cara bacana mesmo. formidável, viu? Um cara de um Gente muito coração boa. incrível. É como se diz no popular, o santo bateu um com o outro, o meu e o dele. Assim, houve uma identificação. É um cara fantástico, fantástico, Denilson. Assim mesmo. Entrou aí meu queridíssimo Thiago Neiva, amigo do meu filho, muito amigo do meu filho Leonardo, Thiago Neiva, Cara jogava do junto bem. na base do Vitória. Ah, essa aqui é fantástica. Você viu essa de Karina? Esse Minha Xavier querida tá aí Salafrácio. também. Minha excelentíssima tá aí. Paulo Mussi tá aí também. A Paulo Lúcio eu galera toda registrei. chegando. Paulo Lúcio eu registrei. Paulo Karina Mussi, botou. Paulo Mussi Esse, eu tenho um privilégio, Tilé, de dizer que fiz muitos colegas no futebol, mas eu fiz alguns irmãos e Paulo Mussi está entre eles. Um cara também de um coração maravilhoso. Sempre foi batalhador, sempre foi honesto. Eu tenho esse privilégio de ter ele e alguns aí, agora o Denilson também, como pessoas que realmente contribuem para você como ser humanos, assim, pessoas maravilhosas, assim como também eu sempre digo a todos da sua postura, da nossa convivência que tivemos, a pessoa maravilhosa que você também é. E sempre é bom a gente saber que do futebol a gente tem as mágoas, tem as coisas que a gente viveu, a gente até conversou outro dia sobre isso, né? isso. Algumas decepções, mas que a gente também tem o lado bom, trazer muitas outras pessoas para o resto da nossa vida, que quando acaba o futebol, a gente ainda tem muita coisa aí É verdade. para seguir. Agora, nessa E, nova. na verdade, não adianta, né, Xavier, ficar remoendo o passado. Há poucos instantes, eu estava conversando com o Emerson Orlando Melo, meu querido Emerson Melo, que Grande. estava dirigindo a base do Vitória, e, Isso. de repente, Paulo Carneiro disse que precisava fazer uma redução de custos e demitiu o Emerson. Não entendi até agora. Mas não me cabe aqui entender isso, não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Emerson me disse uma coisa perfeita. Isso que você está falando aí, que a gente conviveu, que a gente chegou a conversar recentemente, né, que gera um pouquinho de mágoas de algumas pessoas no futebol. Tal. É bom deixar de lado, porque o Seguir a melhor, vida, né? Emerson estava me dizendo exatamente, o melhor é olhar para frente e seguir o seu caminho. Né? Que bom que a gente tem tempo aí para seguir firme. Eu, como disse a você, eu parei muito cedo por causa dessas decepções, mas não me arrependo de ter parado. Lá atrás a gente ficava um pouquinho ressentido. Hoje eu já sou profissional em educação física, já fiz o curso de gestão esportiva também. Estou fazendo um curso aqui que eu digo que é estilo Europa, porque a gente aqui tem a certificação a gente tem a certificação da CBF, que é algo válido, muito bom. Mas o que eu tenho vivido com esse mestre Laelson aqui, o que ele me ensina, com todo respeito, em 10 dias não se aprende, não. Você tem que estar com alguém que tem um conhecimento teórico, prático, tem uma boa gestão de grupo, gestão de pessoas. Então, é como o Denilson também falou aqui, a gente veio para cá que a gente sabe que não foi pela questão financeira, e sim pelo aprendizado, e sim pela questão de amadurecermos, crescermos como profissionais do futebol. Muita gente pergunta, Xavier, você vai continuar como treinador? Eu falei, pô, eu agora eu posso dizer que eu pretendo continuar no futebol de alta performance, porque antes eu não queria encostar no futebol, por causa daquelas coisas do passado. Aí tinha minha escolinha X5, centro de futebol, fazendo um trabalho com alguns garotos que hoje em dia eu já tenho o prazer de ver alguns já conseguindo se firmar em alguns clubes. Então, eu não queria encostar no futebol de alta performance, vamos falar assim, futebol profissional. E aí você vem para um lado, eu recebi 3 convites antes, não aceitei. Inclusive um do próprio Laelcio e Carlão, quando estava no Vitória, eu não queria. Aí ele me convenceu com a seguinte frase, que até o Ricardo Gomes também me falou. Xavier, eu preciso que pessoas do bem, pessoas boas como você, venham para o futebol, porque senão fica muito espaço para os vagabundos. Sim, é verdade. Então, Verdade. foi o ultimato que eu recebi. A Léo me convidou, aceitei para ir para Juazeirense, onde fui super bem recebido, respeitado demais pelo deputado Roberto Carlos, que é uma pessoa que trata todo mundo bem, é uma gestão humana daquele cara. Ele, não puxando a sardinha, mas eu digo pelo que eu vivi, pelo que eu vi aí nesse tempo que eu tenho de auxiliar técnico, aí retornando ao futebol de alta performance, ele trata todo mundo com respeito, foi algo muito bom e algo que pretendo aí
pelo menos por enquanto, seguir nessa função e estar pronto para o mercado do futebol, porque a gente sabe que, eu sempre costumo dizer em contato com os atletas, futebol é muito dinâmico. O que hoje é mentira, amanhã pode ser verdade. E o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Então, você tem que estar se qualificando o tempo todo. Eu estou já em busca aqui, conversando com o Denilson, para a gente fazer o curso da licença da CBF, licença B, de repente licença A. Está pronto. Eu gosto dessa questão de também estar me preparando com gestão, porque você tem que lidar com a gestão de pessoas. Então, você, quando está como auxiliar técnico, como treinador, qualquer função dentro do futebol, você lidar com seres humanos. Você não lidar com a máquina. E, às vezes, as pessoas não têm essa noção de que existe o atleta assim, mas que existe a pessoa que tem problemas familiares, que tem dificuldades, que tem problemas psicológicos, que tem problemas financeiros, que você tem que ter respeito para poder lidar e tentar extrair o melhor dessa pessoa, dando dignidade. Então, voltei para o futebol de alta performance, vamos ver o que a vida nos reserva aí, a gente estando se qualificando o tempo todo, né? Para estar pronto para os desafios. É isso mesmo. E outra coisa, viu, Xavier? Nada melhor do que você trabalhar com quem você percebe e sente que é direito, né? Porque o mundo da bola, infelizmente, desculpem o termo que eu vou usar, mas tem muito vagabundo. Tem muito vagabundo no mundo da bola, né? Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar com uma pessoa séria, direito, eu conheço o Laelson desde a época que ele era atleta, né? Eu tinha uma convivência fantástica com o pai dele, que faleceu recentemente, que era presidente do Estrela de Março. Isso. Uma figura humana maravilhosa, o pai dele. Né? Me incentivou muito no meu início de carreira, com 16 anos de idade, 17 anos, fazendo cobertura da Federação Baiana de Futebol para a Rádio Cultura, na época, a M ainda naquela época. Né? Então, assim, quando você tem a oportunidade de trabalhar com gente direita, você tem mais é que encarar mesmo, né? Partir para o desafio. Porque o complicado é você trabalhar com uma pessoa que você vive assim, com um olho no padre e outro na missa. Né? Aí é difícil. Você não sabe. Você pode dormir bem com o cara e acordar mal. O cara chegar, você até mandar dormir bem. Peraí, calma, dormir bem com o cara, não quer dizer, não é dormir do mesmo lado, não, pelo amor de Deus. Não, você tocou no ponto sério aí. Vai para casa bem e volta para casa para trabalhar, está demitido no outro dia. Essa questão de você ter um ambiente saudável é muito importante. Porque às vezes a gente até vê essa questão financeira, mas quando ele falou que tinha uma oportunidade de vir com 2 auxiliares, ele falou, eu queria muito levar você e Denilson, mas só que vocês dois são pessoas boas e que eu quero ajudar. Mas a realidade financeira seria para trazer um somente. Eu falei, não, se Denilson aceitar, a gente está junto, porque eu preciso assimilar o que você tem para nos dar. E Denilson veio com o mesmo pensamento. Claro que a gente tem filha, eu tenho 3 filhas, 3, o bicho pega, né? Tem que estar trazendo a grana para casa também. Mas a questão do aprendizado, do conhecimento que a gente está, vamos dizer assim, extraindo de Laelson, contribuindo também para ele. Porque, como ele disse, eu preciso de pessoas do meu lado que eu confio o tempo todo, que eu possa conversar, que eu possa olhar no olho, que a gente sabe que não tem problemas. E hoje em dia são tantos problemas no futebol que vem surgindo. Tem outros aqui que você e todo mundo já deve ter visto, e a gente tem escutado por aí. Tem um câncer que não é nem novo no futebol, mas está ganhando força, que é a questão de manipulações de resultados, e que hoje em dia a gente tem que tratar do atleta em campo, a gente tem que tratar de conhecer o adversário, tem que tratar de buscar uma estratégia para vencer a equipe adversária, e a gente tem que ficar mais atento com os vícios que estão surgindo ou que estão se fortalecendo no futebol. Então, até na questão da contratação, você não só pode olhar um material, uma referência do atleta em campo, não. Você tem que fazer uma pesquisa, você tem que buscar a fundo para você também não estar trazendo uma laranja podre para dentro do elenco, que por mais que você busque, pode acontecer. Então, é muita coisa. Quem vê assim, tá lá no clube, tá lá, tem condições, como ele falou, mínima, mais boa de trabalho, mas é muita coisa que a gente lidar no dia a dia aqui. Como a gente falou, é gestão mesmo de grupo, estrutural. Você tem que estar sempre ali se aproximando para tentar ajudar, de repente, a diretoria que tem toda a boa vontade, entender uma situação, acreditar, porque você está dizendo que precisa daquela peça, você tem que ter argumentos técnicos, argumentos táticos.
você tem que mostrar a necessidade pela realidade financeira, e você tem que também estar próximo a eles para tentar blindar de não trazer certos atletas para dentro do grupo, independente de ter qualidade ou não. Então, hoje em dia, é muito séria essa questão de estar com pessoas de confiança, não só na comissão, mas em todo o elenco, né? O grupo, é. Uhum. Eu sou de uma época, de uma década de 1976, quando eu entrei no rádio com 16 anos de idade, e que um escândalo varreu o futebol brasileiro. Acho que você não era nem nascido. Eu nasci em 80. Aí, tá? Na década de 70, surgiu um negócio que a revista Placar denunciou, chamada Máfia da Loteria Esportiva. Meu amigo, era tanto jogador que o Placar denunciou como Zebrão, né? Aquele cara que se vendia, fabricava resultados e tal. Você falou uma coisa aí, Xavier, que realmente eu tenho essa preocupação. Né? Talvez você não tenha tocado. E se já está se alastrando. Veja bem. Talvez você não tenha tocado na ferida dessa forma, mas eu, por exemplo, me preocupo extremamente com esse negócio de casa de apostas. E agora as casas de apostas resolveram patrocinar as camisas dos clubes de futebol. Meu amigo, debaixo desse angu tem carne, viu? É complicado, mas então, a gente tem como falar, né? Quando eu estou bebendo água aqui, tem que ver o copo bem cheio, não meio vazio, senão a gente vai pirar. Vamos fazer nosso trabalho bem feito, procurar dar o nosso melhor. Coré fica perturbando aí, falando que negócio de gol do Bahia. Coré, deixa eu dar minha entrevista para te ler aqui, fique na sua aí. Mas, Xavier, me diga uma coisa. Você encerrou a carreira com quantos anos? Eu encerrei com 34 anos, filé. 34, então rodou bem. Denilson fica me escrachando aqui, dizendo que se ele soubesse que eu tinha parado, porque eu expliquei ele que eu parei por causa daquelas decepções com pessoas que a gente acreditava muito. Aí eu não tinha mais cabeça para esse clube, eu me chateei, até foi precoce mesmo. Eu vejo que de repente eu poderia estar parando agora, ou até jogando, quando você começa a ver algumas coisas. Mas vamos lá. E aí, com 34 anos, eu saí do futebol de forma precoce mesmo. E às vezes cheguei a pensar em me arrepender, mas a vida segue, né? A gente tem que seguir novos passos. Você hoje está com quantos anos, Xavier? Eu fiz 41 anos agora em janeiro. Denilson me parece que jogou até 42, não foi? Oi? Denilson me parece que jogou até 42, Denilson 43. tem 44, terminou 44, vai fazer 45. Aí ele, esses dias aqui, pela questão de número de atletas, ele teve que participar de um treino antes dos atletas chegarem, alguns se contundiram, aí a gente falou, vamos colocar alguém aqui para não ter que diminuir o tempo de treino. Ele treinou aqui, o pessoal falou, rapaz, será que esse Denilson não dá para voltar, não? Ele voltou voando, atropelando os caras. Aí o pessoal até balançou, rapaz, vamos trazer Denilson aí, que Denilson resolve. E se ele volta, ele ia resolver, ele falando aí, 44 anos. Se ele volta, ele ia resolver, porque ele está muito mais em forma, por causa daquela questão da pandemia que ficamos parados, né, quase todos do futebol. Então ele voltou com pouco tempo, pela idade, para se condicionar para a Unirv. E ele se condicionou lá, e ele manteve o condicionamento agora, ele está com mais força do que na Unirv. O pessoal aqui balançou para botar ele para assinar aqui depois do treino que ele fez aqui, finalização de cabeça, de pé. O pessoal falou, achamos o cara, contrata ninguém. Bom, vamos fazer uma retrospectiva rápida de sua carreira como atleta, para não deixar de falar. Claro, sempre é bom. Você começou no próprio Vitória, não foi isso? Comecei no Vitória com... Eu tenho que dizer assim que eu não posso deixar de... eu vou fazer toda ela e depois você resume. Eu comecei no Vitória com 14 anos, saí do Coração de Leão, fui para o Vitória. Antes de completar 14 anos, eu fui dispensado pelo Vitória. Depois fui para a escolinha de Dona Del, nossa Delvícia de Mussurunga. Fui para a escolinha de Dona Del, que disputou o campeonato, a Copa Dente de Leite e Gazetinha como um catuense. Eu fui artilheiro da Copa Dente de Leite, fui artilheiro da Gazetinha. O Vitória me trouxe de volta porque meu pai não deixou ir para o Vasco, porque naquela época não tinha essa questão financeira tão boa, com 14, 15 anos. Aí fiquei no Vitória durante uma boa parte do início da minha carreira, até os 25 anos. Fui para o Corinthians, disputei a Libertadores com o Corinthians. Depois do Corinthians, fui para Israel, onde eu disputei a Copa UEFA, o Qualify da Champions League, pelo time de Israel. Voltei para o Vasco, disputei Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. Depois
vim para o Juventude, depois do Juventude pensei ali, depois que eu tive uma pequena contusão, fiquei um tempo parado, fiquei um tempo no Bahia, infelizmente é uma realidade, o Vitória não abriu para eu tratar, e Paulo Júnior por ter sido o dirigente que me levou para o Corinthians e depois para o Vasco, ele abriu para eu tratar no Bahia, me recuperei no Bahia, e aí do Bahia comecei, vamos dizer assim, não ter grandes clubes à disposição. Fiquei sem representantes e eu, como era muito fiel, você sabe, todos os contatos que eu tinha, eu passava para a minha assessoria. E depois eu esqueci de tirar a questão do meu contato, meu link de trabalho de lá da assessoria. E muita gente depois disse que me ligava, entrava em contato, o pessoal falava que não tinha mais meu contato, e eu caí nos clubes menores, e aí rodei alguns clubes, América de Rio Preto, depois fui para o Galícia, tive proposta para voltar para alguns clubes menores do Rio, mas com 34 anos resolvi encerrar. Não sou frustrado, graças a Deus, posso dizer que eu fui um atleta bem sucedido na minha carreira, consegui ter êxito, jogar em grandes clubes, Libertadores, Copa UEFA, Champions League. Então, sou muito feliz, grato a Deus, grato a todos os clubes que abriram oportunidades para eu trabalhar, mesmo tendo algum problema com os menores, que você sabe como são para a questão de pagamento. Mas sou grato a Deus, grato a tudo. Grato a essa pessoa maravilhosa que está do meu lado, Karina. Está comigo desde os meus 16 anos. A gente faz 25 anos de união esse ano, em agosto. E estou feliz por ter conhecido pessoas maravilhosas como você mesmo, que eu digo que é uma pessoa que eu não tenho nenhuma mágoa, uma pessoa que me ajudou, sempre foi honesto. E outras boas pessoas do futebol que eu também conheci e fiz alguns bons amigos. Mestre Laelson, um abração para você, viu? Vi que o Laelson acabou de entrar aí também, bateu umas palminhas. Nossa, o Lau tá aí. Ele bateu umas palminhas aí. Diga ele, que eu já falei bem dele, né? Do já falamos bem dele, eu e você, já falamos bem dele. Porque realmente é merecedor. Né? Agora, me conte uma coisa, Xavier. Assim, a princípio, principalmente naquela época, acho que isso já tem uns 15 anos, né? E jogar em Israel era uma coisa assim que as pessoas ficavam meio receosas, né? Como é que foi? Sabe por que eu fui para Israel? Eu fui para Israel por causa de Índio, zagueiro, que jogou comigo, jogou no Palmeiras, foi campeão no Juventude. Eu estava preocupado, ele soube que eu recebi o convite de Israel, ele não tinha nada a ver com os empresários, nada. Aí ele soube que saiu na imprensa que eu tinha recebido o convite quando eu estava no Corinthians para Israel. Aí ele entrou em contato comigo, Xavier, não tenha medo, pode ir que o país é estruturado, o país tem uma boa condição. E realmente, Guilherme, lá tem tipo, vamos dizer assim, de Salvador para a Feira de Santana. Tem uma região que é a faixa de Gaza, que tem uns conflitos mesmo, aquela questão. Mas o resto do país é uma segurança tremenda. Você não vê violência urbana, você não vê assalto, você não vê pessoas mendigando. A situação financeira do país em si é muito boa. Eles têm a questão de traz mão de obra, vamos dizer assim, barata de alguns países. Mas as pessoas vivem bem, vivem como muitas pessoas aqui no Brasil, vamos dizer, achando que é muito bom, as pessoas que não têm condições vivem e vivem bem. É um país que estruturalmente assim é muito bom. Para você ter ideia, a gente conversava lá, como a gente está falando aqui por live, eu conversava com Karina lá em 2006, quando eu fui para a Copa UEFA para a Itália, já tinha tecnologia já de falar, se vendo aqui no Brasil, vai chegar em 2012, 2015, não sei. Então, o país é moderno, é um país bem estruturado. Aí teve, no momento que eu estava lá, uma tensão, para mim, não era normal. Foi a guerra do Líbano com Israel. Aí caiu mísseis na água, né, a uns 10 quilômetros de distância de onde eu estava, eu desesperei para ir embora. O pessoal andando, entrava no bunker, tranquilo, não, os mísseis não chegam aqui, não. E eu falei, não quero ir embora para o Brasil, quero ir embora para o Brasil. Me desesperei. O pessoal tirou os estrangeiros. Ou não é para menos, né? Uma coisa é violência urbana, que eu estava acostumado. Sou nascido e criado no gueto, como a gente fala. Sou de uma comunidade humilde, mas que eu tenho muito orgulho, que é o Calabá. Vi algumas questões de violência na minha adolescência. A gente vê aqui no dia a dia, né? Violência urbana. Mas lá o pessoal, na maior tranquilidade, indo para o bunker, não, vamos para o bunker, aqui não, o míssil não tem como penetrar, vamos embora, cadê o avião para voltar para o Brasil?
E aí o pessoal levou a gente para a Áustria, a gente fez toda a pré-temporada na Áustria. E depois da Áustria, a gente voltou quando a guerra contra o Hezbollah já tinha esfriado. E tive uma passagem muito boa lá. E, infelizmente, depois, quando eu vim emprestado para o Vasco, no meu retorno, por eles não classificarem no ano que eu fiquei no Vasco emprestado, eles não classificaram nem para Champions League, nem para a Copa UEFA, eles tentaram, de forma arbitrária, querer cortar o valor salarial e não queria pagar, e eu tive que entrar de forma judicial, e a gente sabe que isso se arrasta aí. Mas um país que eu gostei de morar, eu era respeitado pela torcida, por todos lá. Lá não tem isso de perder o jogo e as pessoas quererem te agredir, não. Ganhando, perdendo o jogo, você sai, a torcida tem respeito, como é na maioria da Europa, né? Acontece muito esse respeito. O Denilson também disse que, claro que existem as pessoas inflamadas, mas que também no Emirado, nos países que ele jogou, também as pessoas respeitam muito. Então, é um país que, se eu não tivesse tido problema, vamos dizer, com a diretoria, eu terminaria meus anos de contrato lá numa boa. Você fez quantos anos de contrato lá? Fiz contrato de 4 anos, fiquei 2 e cumpriu lá. Quanto? E cumpriu aí, 2. aquela briga de foice que a gente sabe que tem que ter para a gente ver o que é nosso por direito, né? Mas faz Ainda parte rola do até futebol. hoje? Infelizmente, futebol, em todo lugar, tem essas pessoas que querem se fazer valer do poder, né? É complicado. Coisas que tinham que se resolver de forma mais simples e se arrasta muito. Ainda rola isso até hoje, é? Pô, e como? Não, a gente ainda tem coisas aí referente a isso para a gente tentar resolver. Olha o Denilson falando, né, que o pessoal lá é muito educado, tá vendo? É incrível. Quando eu joguei, eu até esqueci, deixa eu contar aqui que eu esqueci que eu fui emprestado pelo Vitória quando eu estava subindo na transição profissional para a Suíça. Fui para o Belizona, fiquei 8 meses lá e depois retornei. Foi uma experiência boa, não financeira, né, que hoje em dia eu fico até feliz e falo muito com os garotos nas palestras. Hoje em dia, você subir profissional de clubes como se sobe hoje em dia por Vitória, você já muda a vida de sua família. Todos da minha época subiram por Vitória com 2 salários mínimos. Era uma política. Então você tinha que ralar para começar a ganhar dinheiro. Hoje em dia o menino nem deu um chute, já muda a realidade da família se quiser. Às vezes até tem prejudicado, vamos dizer assim, a questão psicológica, porque muitos já fazem bons contratos e depois parece que perde a fome, né? Você ver bons jogadores e não conseguirem ir muito adiante, porque parece que perdeu o brilho, a vontade de vencer. E eu fico sempre tentando alertar quando eu posso, em palestra, quando eu sou convidado para as palestras aí, para a galera entender que o futebol, você faz o contrato, você tem que ganhar fôlego, se motivar para seguir a carreira. Não deixar de seguir firme, né? Olha lá, eu sei me abusando aí. Está querendo que eu fale porque é caça-craque e porque Joel me chamava de pitbull dele. Os caras gostam de perder a abusar. Joel me chamava de caça-craque e pitbull pelo seguinte: eu mesmo me denominava caça-craque. Eu brincando com o pessoal falava, ó, existem uns craques, eu joguei com craque. Alain Delon era um craque, Aristides Alba era um craque. Tinha os caras que tinham que correr, Petkov, que era um craque que eu joguei. Não joguei com o Denilson, senão eu ia correr para dentro. Aí eu falava, existem os craques, existem os caça-craques. Se eu não era craque, eu era caça-craque. Agora existe uma outra turma do futebol que são os dublês. Eu era um caça-craque porque eu tinha qualidade para marcar os craques. Eu tinha esse potencial. Existe um dublês que eu sempre falo para o pessoal, gente, não queira ser dublê, não. Aquele time que entra em campo, que os caras não se preocupam em se cuidar, que estão gordinhos, que entra em campo para fazer o craque e para fazer o caça-craque. Os caras entram em campo para tomar 7, 8, porque não se cuida. Porque eu gosto de ser vencedor. A gente está aqui num trabalho duro, árduo, mas que a gente está aqui o tempo todo dando o melhor, porque o foco da gente o tempo todo é vencer de forma respeitosa, dando o melhor. E às vezes o que incomoda nessa experiência como auxiliar, porque você vê garotos jovens que você não vê aquele brilho no olhar, de querer vencer, parece que já está tudo bom, que atingiu o profissional, tá bom. Sendo que hoje em dia o futebol potencializou as questões financeiras. Hoje em dia o garoto ajuda a família sem dar um chute, como a gente falava, né? Você dá um chute no profissional, você muda a sua vida. Antigamente você tinha que ir profissional, jogar não sei quantas partidas para melhorar um pouquinho, para tentar ser vendido, porque no próprio clube não se ganhava dinheiro, no próprio clube, o clube que você era formado, você não ganhava dinheiro.
Então, hoje em dia, a gente fala, rapaz, você só precisa fazer, às vezes, 1, 2 jogos bons, que o mundo todo está vendo. Antigamente, os caras tinham que vir ver jogos nossos na base. Hoje em dia, na base, tem campeonato sub-15 que passa para o mundo todo. Antigamente, o cara que queria com seleção de base, o cara vinha para cá para nos ver pessoalmente, para ver se é verdade o que alguém falou. Hoje em dia, o menino sub-15 já muda a vida dele e da família. Então, hoje a gente tenta trazer essa motivação para eles não perderem a grinta, a vontade de crescer, a vontade de vencer. Mas a gente sabe que é muito difícil manter o foco, porque nem todos têm uma gestão de carreira boa, nem todos os empresários estão preocupados realmente com o ser humano, com a pessoa, está preocupado em fazer dinheiro. E hoje em dia, com as questões que a gente sabe que mudou um pouquinho da lei de apoio, vamos dizer assim, aos intermediários e tudo. Então, hoje em dia, as pessoas, muitos não administram a carreira como antigamente alguns se preocupavam em estar próximo a gente. Então, são muitas coisas que vieram para contribuir, que a questão financeira se potencializou. Hoje em dia, a questão financeira é muito boa, mas a questão psicológica dos atletas hoje, eles estão menos compenetrados, menos empenhados do que a gente que chegava ao profissional e mesmo assim ainda tinha que ralar muito para conseguir dar uma condição boa para nossas famílias. É verdade. Eu costumo dizer, digo isso de vez em quando, né? Que você falou de dirigentes, que tem certos dirigentes que fazem isso, fazem aquilo e tal. Eu costumo dizer que dirigentes são todos iguais, só muda o endereço. Né? Só muda o endereço. É bem complicado. E é bem complicado. Também, o empresário, de um modo geral, hoje também está sendo assim. Só muda o endereço. Mas é um bocado de picareta, um bocado de gente safada misturada nesse meio, meu amigo, que é algo que realmente... Hoje eu lhe digo, viu, Xavier, com 44 anos e meio de trabalho na comunicação. Parabéns. Na comunicação, eu comecei na Rádio Cultura em 1976, né? Mas, assim, diretamente com os jogadores e com o futebol, mais ou menos, deixa eu ver, 93, 7, 29 anos, mais ou menos, né? Então, eu também tenho me decepcionado muito. E hoje em dia, acredite, eu estou querendo correr do futebol. Cair fora, porque é complicado demais. Em muitos momentos, Chile, fiquei muito relutante. Laércio mesmo sabe, ele tentou me resgatar para o futebol de alta performance, como a gente fala, né? Há muito tempo eu não aceitei logo de início, aí ele me convenceu, a gente se encontrando por acaso. Aí o Ricardo Gomes falou o que eu disse que o Laércio também falou, a questão de você voltar para ocupar o lugar que de repente um vagabundo vai pegar, para não dificultar, até porque tem muitas pessoas de bem no futebol. Sim, tem também. Ricardo Gomes, Cristóvão Borges, Ednilson Senna, tanta gente que eu conheço de bem, o Rodrigo Albuquerque, que está no ASA, o Denilson aí que está comigo aqui no quarto, dividindo o quarto. Tem tanta gente boa no futebol, mas a gente continua lidando, vamos dizer assim, gladiando com muita gente picareta no futebol e que hoje em dia eles tentam sujar a nossa imagem para, de repente, eles terem força de continuar entrando em alguns espaços. Eles acham oportunidades em alguns clubes que aceitam algumas manobras. Então, é o que eu digo. Talvez eu continue no futebol, fortaleça, cresça, mas se eu crescer, se eu ganhar espaço, é de forma íntegra, de forma honesta, sem me corromper, não, jamais, porque eu tive o ensinamento do meu pai, Francisco Xavier, o Chiquinho, que, como chamava, de ser pessoa de bem, de ser pessoa honesta, de minha mãe, Maria Célia Calabá, como falo. Então, sempre procurei fazer as coisas corretas, coisas certas. E eu vou ficar no futebol se eu achar espaço para trabalhar dessa maneira. Estou achando, junto com o Laelso aí, que é uma pessoa íntegra também, uma pessoa do bem, com essa comissão que ele montou aqui, montou na Unirb e montou na Juazeirense. Então, se eu continuar tendo esse caminho com pessoas, dado a mão com pessoas de bem, eu sigo. Se não continuar, o professor Xavier vai atuar. Estou terminando licenciatura agora para poder dar aula em escola, dar aula em faculdade. Eu estava fazendo personal trainer antes de voltar com o Laelso, que você sabe que eu não aceitei voltar para o Unirb por causa de algumas situações. Preferi dizer, Laelso, se você sair do Unirb, a gente segue. Ele saiu, me convidou direto, a gente está junto novamente. Então, se o futebol conseguir espaço no futebol para trabalhar de forma íntegra, eu sigo. Se eu não conseguir, eu estava dando personal trainer na praia,
até atletas profissionais. Estava fazendo funcional soccer para as meninas da X5. Já tinha uma turma de pessoas ali da minha região, uns 20 pessoas querendo fazer crossfit, como a gente fala, no funcional soccer. Então eu me viro, ou eu vou dar aula em faculdade, ou eu vou dar aula em escola. Agora eu vou seguir o caminho do bem sempre, porque esse é o legado que eu quero deixar para minhas filhas e para minhas futuras gerações. Perfeito. Muito boa essa sua declaração, porque realmente, quem lhe conhece sabe, e a gente não precisa estar jogando confete, não, mas tem uma turma muito bacana que a gente conheceu lá no Antônio Xavier, Rodrigo Chagas, e eu comecei até a fazer errado, porque citar nome depois a gente vai esquecer de gente e vai causar problemas. Eu até esqueci o Melo, Rodrigo também, que é amigo e irmão. Ele e Paulo Isidoro sempre me incentivaram a Paulo voltar. Isidoro, figura O Wesley Pitbull fica me Wesley incentivando a voltar. Pitbull. Tanta gente que fica incentivando vai falar, rapaz, não quero não, não quero não. E a galera insistindo, vamos, você é do bem. E vamos nessa luta aí. Paulo Mussi aí, ó. Paulo Mussi. Eu posso dizer o seguinte, Gutierrez. Eu lancei Gessé, Paulo Mussi, Gutierrez, todos treinaram o goleiro na X5, viu? Na X5, Centro de Futebol. O primeiro lugar onde Paulo Mussi foi treinador de goleiro foi na X5, viu? Tem que botar no currículo, viu, Paulo? Quando for para time aí grande, se não botar lá, eu vou apelar, viu? Xavier, é verdade que você se preparou, claro, né? Se formou. Mas na minha cabeça, eu não imaginaria, sinceramente, que você fosse seguir esse caminho. Eu estava achando que você seria um revelador de craques, um revelador de talentos, né? Até que você montou o projeto de 5. Esse projeto hoje é segundo plano. Tem gente trabalhando por você no seu lugar, porque você está, por exemplo, hoje em Pernambuco, né? Como é que você está tocando? Ou o projeto parou? Como é que está essa história? Chile eu parei por causa da Covid. Algumas pessoas... você me conhece, eu gosto de ser, vamos dizer assim, politicamente correto. Quando começou a questão do Covid, muita gente continuou, mas eu vi que eu ia estar fazendo um desrespeito ao ser humano se eu estivesse dando exemplo como uma pessoa pública de estar mantendo aberto o projeto na ilegalidade ou escondido. Com o meu respeito, cada um sabe da sua realidade, da sua dificuldade. Mas eu, desde que começou a pandemia, eu parei. Muita gente vem me perguntando isso que você tem me perguntado. Eu dava treino na X5 porque foi um convite do pessoal do Marbac Imbuí, da Ascom, da Associação de Moradores. A ideia vieram deles, vamos falar assim, de Vitor Ribeiro, né? Já veio, vamos montar um projeto. A gente montou no campo comunitário. Eu tinha garotos de 14 bairros diferentes, acreditando no meu nome, acreditando na questão de uma pessoa que poderia os oportunizar. Infelizmente, como eu não tive apoio, não consegui fazer como associação ONG no momento, a gente fez particular. Claro que 60% eram bolsistas, mas a gente deixou um legado bom. Cheguei a levar garoto para o Vasco, Vitória, Jacuipense, Esporte, Ceará. Saíram garotos que eu tinha um prejuízo, Tila, vamos dizer assim, brincando. Todos os garotos que vieram desse bairro, eu não tinha aquele, vamos dizer, com todo respeito, não de forma pejorativa, mas eu não tinha aquele gordinho que ia só brincar de bola. Todos que vinham com o entendimento de que eu poderia ser uma porta de entrada para clubes. Eu tenho agora pessoas que estão me pedindo, de 18 projetos, pedindo para eu ver atletas deles. Só que eu falei, estou na função aqui de profissional, mas eu pretendo bolar com pessoas do bem para tentar continuar oportunizando as garotos de base, serem vistos, entrar em competições como eu fazia sempre. Eu fazia jogo contra a Vitória, Bahia, tudo, e dessa maneira que saíram os garotos. Então eu tenho buscado com um amigo aí, um sócio que está querendo fazer uma parceria comigo, um espaço para eu poder ter um campo estruturado meu, porque eu estava no campo público. Então chegava o Baba do Imbuí, queria jogar, eu tinha que deixar. Chegava um outro projeto querendo, eu dividia o espaço não era meu. Então, se eu conseguir um espaço meu, eu acho que tem tudo para a X5 se fortalecer e se tornar formadora de atletas de base. Uhum. Xavier, o que é que você pensa? O que é que você imagina e espera do futuro? Eu espero cada dia me manter motivado como eu estou aqui, muito motivado, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que existe no clube, continuar me qualificando, continuar com pessoas do bem ao meu lado, para eu continuar no futebol de alta performance. Como eu te falei, só tem uma maneira de eu voltar atrás, sair do futebol de alta performance, é se eu não conseguir seguir
batida de encontrar pessoas como o Laelso, como o Denilson, ou como o Paulo Musso, que é amigo, irmão meu, Rodrigo Chaga e tantos outros que eu peço desculpa por esquecer, pessoas do bem, pessoas como o próprio Sérgio, que era presidente da HAP, que sempre me incentivou. Quando eu parei, ele me puxou, Xavier, vamos fazer pela HAP aqui, entra na faculdade, a HAP dá 70% de desconto, 70% de reembolso. Alguns atletas não sabem, tem a HAP, que é a Associação de Garantia aos Atletas Profissionais UIS, que estava dando apoio, que agora está com problema aí na questão de Brasília, que não querem mais apoiar. Mas que, graças a Deus, eu parei, eu tive condições de pagar minha faculdade com apoio da HAP ou não. Mas tem muita gente que não tem, e tirar esse benefício, esse apoio de pessoas que não vivem a realidade de Sul-Sudeste é complicado. Por exemplo, o custo da CBF é um valor surreal para qualquer pessoa que vive aqui. Porque como é que um cara que trabalha em clubes pequenos aqui vai ter o valor de 5 a 6 mil reais para cada módulo? O cara, às vezes, não ganha nem um terço disso. Então, prejudica demais. A gente entende que tem que ter a chancela, tem que ter alguém em imunização, mas como eu falei antes de Laelso entrar, eu vou buscar certificação da CBF, mas meu maior curso, minha maior aprendizado, minha maior faculdade do futebol, por pós-carreira, eu estou trabalhando com o Laelso, que é teórico, que é prático, que é humano. E tudo que eu estou vivendo aqui, eu não vou aprender em 10 dias, jamais, no curso da CBF. Então, a gente até conversa algumas ideias, que a gente sempre pensa grande, né? De repente, bolar um espaço que a gente possa dar isso que eu estou aprendendo aqui com o Laelso, a gente municiar outros para entenderem se é isso mesmo que querem para o futuro, pós-carreira. Tem um espaço para, de repente, abranger tudo isso, um espaço para você poder formar treinadores, formar supervisores, formar pessoas para várias áreas do futebol. Então, de repente, a gente precisava ter como tem no Sindicato do Rio, que o Sindicato do Rio apoia todos os atletas que estão sem clube, com academia, com centro de treinamento, com jogos contra os clubes ou contra projetos. Aqui eu fiz muitas vezes de forma voluntária, e eu pagando fisioterapeuta, eu até pagando ônibus para levar para alguns lugares os atletas sem clube, sem ter retorno, e eu nem pensava em voltar para o futebol. Porque por eu ter muita amizade com a galera, poxa, velho, estou desempregado, não tenho onde treinar. Aí eu ligava para o Vitória, rapaz, dê uma moral aí, faça um jogo aí contra o Júnior, faça um jogo contra o profissional. Eu treinei contra o profissional do Vitória, treinei não, né? Levei atletas sem clube para treinar contra o profissional do Fluminense de Feira, profissional do Bahia, profissional do Vitória, Olímpia de Talisca Sub-23, e eu não ganhava nada. E as pessoas, tipo, Xavier, por que você está fazendo esse projeto? Porque eu me sentia mal em ver tanta gente. Eu tinha gente, Chilemon, que pedia para treinar na X5 lá, que é um campo de barro 50 por 25, né? Eu acho que nem chega a tudo isso, porque o cara profissional aqui não tem onde treinar. O profissional que não está empregado e que não tem condições financeiras de ir para uma academia, não tem onde treinar. O futebol, aqui, por condição financeira ou não, os atletas ficam desamparados. Os atletas profissionais aqui continuam muitos me ligando para perguntar: pô, Chave, você não consegue ver seu treino lá no Bahia, no Olímpia? Eu te mostrar que a quantidade de atletas profissionais do futebol que estão pedindo, por favor, para ter um lugar onde treinar, é uma coisa assim que você não consegue mensurar. Então, eu me incomodava em ter parado a carreira. Não sou aquele cara que parei a carreira milionário, mas graças a Deus me estruturei um pouquinho. Então eu ficava incomodado de ver tanto amigo cruzando comigo: pô, tô sem clube, não tenho onde treinar. Aí eu ligava às vezes, aí teve jogos, Chilemon, de eu ter 60 atletas para um jogo que eu levaria 20, porque eu botava um tempo um grupo e um tempo outro, eu trocava os 22. E eu tinha 60 pessoas. Poxa, velho, não me levou dessa vez. Pô, deixa eu ver se daqui a 20 dias eu faço outro, porque saía do meu bolso. Então falava, pô, se eu fizer toda semana, fica puxado pro painho aqui, né? Tenho 3 para sustentar. Mas a gente procura ajudar de forma aí limpa. E eu pretendo continuar ajudando, como eu falei, a turma de base. Eu quero fortalecer meu projeto. Convido pessoas do bem que queiram integrar para a gente fazer um projeto. E eu quero também dar um jeito de contribuir para tantos atletas que continuam me procurando e não têm onde fazer suas atividades para esperar os clubes. Bom, vou fazer mais 2 perguntas para a gente encerrar. A primeira delas é sobre atletas de base, né? Convivi um tempo com o meu querido Barbosinha lá no Bahia de Feira, e ele dizia uma coisa, inclusive em grupos que a gente faz parte, ou em um grupo, melhor dizendo, de Zap, que a gente faz parte, que tem
treinadores, tem cronistas esportivos e tal, de que se robotizou muito, é uma coisa que ele critica demais, se robotizou muito o menino que está começando na base. Querem fazer que o menino seja aquele robô, né, de acordo com o pensamento de determinado treinador. Não se deixa mais a criança desenvolver o futebol e tal, procurando mostrar suas qualidades e tal. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que o futebol cabe sim se modernizar, como vem se modernizando. Não tem tempo mais para... Não tem entendimento técnico, um entendimento tático, desculpe. Já trazer para o menino o que é o futebol de alta performance. Mas o que se cobra dos treinadores hoje em dia para a questão da formação do atleta, para você conseguir deixar o atleta ter, vamos dizer assim, autonomia de jogar, é absurdo. Porque hoje em dia, nas bases, se cobra resultado de conquistas, de torneios, de jogos, ao invés de cobrar que você forme um atleta de alta performance com repertório. Um atleta... Muita gente não tem tempo de pegar um atleta que ele vê que tem potencial ali, pô, aquele tem um potencial bom num contra um, vou desenvolver isso. Porque você precisa fazer o resultado para você manter seu emprego. Então, começa a ter aquele apoio. Eu preciso montar aqui o esquema aqui para eu não tomar gol. Porque se eu perder um jogo aqui, eu não vou conseguir me manter aqui. Às vezes, começa a se robotizar o atleta pela questão da necessidade do treinador de base ter resultados. Que, na verdade, a base é para você dar uma base de conhecimento técnico, tático, de trabalhos, para esse atleta potencializar sua qualidade que o observador, que o treinador vê, para ele chegar o mais breve, o mais perto do melhor possível para o profissional. Mas às vezes você vê em clube aí que o cara está preocupado, pô, não posso perder esse jogo não. Se eu perder esse jogo, eu vou ser mandado embora. Aí começa, de repente, nem ver um cara que é mais forte ali, fala, rapaz, o daqui é melhor tecnicamente e precisa jogar, mas eu não posso botar esse daqui melhor tecnicamente, não. Tem que botar esse forte aqui, que na minha linha de 4, onde for, esse aqui não vai deixar a bola passar, esse aqui vai conseguir recompor mais rápido, e às vezes perde aquele talento por drible, alguma coisa, porque o cara está preocupado em se manter no emprego. E não é culpa dele. É a cultura de que tem que se ganhar com torneio, competição na base, que acaba fazendo, na minha visão, que eu posso estar errado, posso até chegar lá no quarto, o Léo dizer que eu não estou correto, que a gente conversa muito. Ele pergunta as coisas a mim, deixa eu falar, e a gente debate, ele é aberto. Denilson pode dizer que eu não estou correto, o Vanuca, a gente está sempre em conversa. Então, o que eu acho que o futebol precisa ter, claro, a questão do resultado, mas precisa-se espaço nos clubes que podem ter para você trabalhar mais a questão da autonomia, dar mais liberdade para o atleta de potencial técnico, o habilidoso ter o tempo de maturar, porque às vezes o cara habilidoso não é aquele cara forte, não. Ou na maioria das vezes não é aquele cara forte. Então ele vai ter menos força do que o que já vem com um pouco mais de compressão física. E aí, pô, não vou botar ele não pode ficar no grupo porque ele é até bom tecnicamente, ele até tem uma visão, mas não vou deixar ele no grupo porque eu não vou poder usar, porque eu tenho que usar o cara aqui que já é altão, que vai trombar, que vai dividir porque ele é comercial, que vai fazer a questão da venda. Então, eu acho que precisa se ter esse estudo, esse debate com pessoas inteligentes aí, como o próprio Laelso, trazer pessoas da nossa região para a gente discutir como a gente não perder nossas características do drible, do improviso, da habilidade, porque o europeu tem feito isso. A academia europeia, hoje em dia, treina em campo reduzido, tem golzinho 2 contra 2, tem a questão da psicomotricidade, ensinar o menino a saltar obstáculo, passar debaixo de obstáculo e dar cambalhota. Tudo isso se faz na Europa. Eles vieram ver aqui no Brasil, tio. Eles vieram acompanhar como o Brasil ganhou da Alemanha durante um bom período. O que é que o brasileiro tinha de diferente? Eles viram que era o joguinho da rua, era 1 contra 1, era o jogar no espaço reduzido, era o 2 contra 2, era o golzinho, era o menino do bairro, da favela, da comunidade, pegar a bola embaixo do negócio e saltar pedra. E era um improviso, era questão de fazer o acontecer de algo que nem tinha como acontecer. Era jogar com garrafa, era jogar... Então eles viram que o brasileiro era criativo por causa disso, improvisava. E hoje em dia essa questão de improvisar... Eu disputo competições aí, eu vi
treinadores, vamos dizer assim, mandar o menino ir para casa do chapéu por um menino arriscar um drible, um menino de 15 anos, de 16 anos. Aí ficar, e xingando mesmo, mandando para casa para a polícia do Rio, vamos dizer assim, um menino, porque o menino tentou dar uma caneta, porque o menino tentou dar um drible. Então, são coisas que precisa ter mais fórum, mais debate, para a gente poder, é o que lá você está falando, os jogos populares de rua, hoje em dia não tem. Hoje em dia o menino não pode jogar Não, na a rua, gente não. não tem nem mais, hoje em dia a gente não tem nem mais campo de rua, porque Não os tem ex-peões mais campo de cresceram, rua. os Eu estou terrenos vendo foram aqui uma coisa tomados por legal aqui. verdadeiras Eu estou construções, na né? cobertura aqui, Tile. Eu estou na cobertura aqui. Eu estou vendo aqui numa praça aqui que fazem exercício, os meninos jogando golzinho. Quanto tempo que eu não vejo os meninos jogando golzinho? Aqui eu estou vendo aqui os meninos aqui na praça, tudo sem máscara, né? Por isso que eu não encosto. Os meninos jogando golzinho aqui. Mas é a realidade. Hoje em dia não tem o golzinho. Tem o da praia, mas não é igual. Tem aquela questão que hoje em dia todo campo é grama sintética. Todo campo tem que ser. E aquela questão da bola quicar e você tem que dominar a questão do barrão, como a gente fala, do terrão, fala em São Paulo. Às vezes cria um improviso, a dificuldade para o cara se sair daquela situação. Eu joguei até. Eu já era da base do Vitória, jogava campeonato no Campinho do Calabar, que era barra, a bola quicava, vinha no peito. Você tinha que improvisar, tinha que dominar. Então, tudo isso da questão da movimentação, do improviso, a gente tem perdido no futebol brasileiro. E dentro do clube ainda acontece o seguinte, viu? Eles não têm mais paciência para trabalhar um menino que não vem pronto, não. Como é que você vai trazer um menino de... Outro dia eu quis indicar um garoto aí de 15 anos para um local aí que eu vi um menino muito bom. O cara perguntou se o menino tinha link. Como é que o menino lá do interior, matuto, o menino vai ter link de trabalho, rapaz? E as barreiras que os clubes estão criando, Verdade. que é link de um garoto de 15 anos do interior. Aí, pô, peça alguém para gravar lá. Tem clube que não quer, não. Já criou essa barreira. Aí o que é que eu vejo com minha ignorância, que eu estou chegando para o futebol novamente agora? Isso daí só pode ser um monopólio. Quem é que pode criar link? É o cara que já tem empresário. E o cara lá que não tem nem condições de botar 2 bolas no projeto, o cara vai ter tempo de se preocupar em fazer link de atleta dele. Então são coisas que tem que se estudar dentro do futebol. É muito complicado hoje em dia. E como eu te disse, eu sonho em seguir a carreira de alta performance, futebol profissional, vamos dizer assim. Mas eu sonho em fortalecer a X5. Já estou trocando papo com o Denilson, com alguns amigos aí, para a gente ter esse espaço com ludicidade, com questão de responsabilidade, disciplina. Eu tive, só eu sei que o tempo já está acabando, mas eu tive uma questão maravilhosa, Tilé, que foi, eu fui em um baba, como a gente fala em Salvador, né? Aí um cara chegou, um juiz me chamou, puxou pelo braço, falou, muito obrigado, Chave. Eu não entendi nada, eu com o olho cheio de lágrimas. Falei, muito obrigado, porque, rapaz, você pegou um menino da minha favela que todo mundo achava que era perdido. O menino começou a treinar lá na X5, você não cobrava dele, que ele falou pra gente. Todo mundo tá pensando que ele é encaiculado da marginalidade. Hoje em dia, o menino, para todo mundo diz que é jogador da X5, o menino não anda mais descalço, não anda mais fazendo baderna. O menino, hoje em dia, tem uma postura de... A família, a mãe do menino, quando conta a mudança que ele teve de comportamento dentro de casa, para a mudança que ele tem com as pessoas hoje em dia, com os adultos, a mãe dele se emociona, pediu para eu te agradecer pelo que você fez pelo menino. E outros relatos bons, por isso que eu me mantive, mesmo sem retorno algum financeiro, fazendo esse projeto, mas a gente tem que crescer. Então, eu estou buscando parceiros para a X5 crescer, para a gente poder estruturar e para a gente poder oportunizar garotos aí para o mundo do futebol também, além de seguir firme aqui nessa trajetória nova aí, nesse caminho árduo aí, mas que a gente já é vencedor por a gente estar aqui encarando esse desafio. É verdade. Ô, Mateuzinho, um abraço para você, Matheus Baiano, 99, apareceu aí umas 3 vezes. Primeiro ele se queixou do custo da CBF de R$ 9.500. Uma vez o Barrozinho me falou que estava em 17 mil para a Série A, alguma coisa assim. Também, Matheus falou aí que se perde muito jovem por causa dessas coisas do futebol, que o Xavier está relatando aí, é outra verdade, né? E aí ele agora diz, faz uma elogio a você, Xavier, não tem preço o que você faz. E é verdade mesmo. Bom, meu amigo Coré está mais preocupado com o jogo do Bahia, já informou. Já está me perturbando 2-0, né? Diz que o Matheus Teixeira pegou mais um pênalti hoje, está mais preocupado com o jogo do Bahia do que com a entrevista de acompanhar o amigo dele, Xavier, aqui na entrevista. Agora, Xavier, para terminar, uma última pergunta de um assunto que você ainda não está vivendo, mas pela sua
inteligência, eu vou até dizer assim, você é um rapaz inteligente, um rapaz que disserta fácil, né? Eu queria ouvir a sua opinião. Você ainda não está na Série A, com fé em Deus, um dia vai chegar. Mas a CBF e os clubes decidiram que, a partir desse ano, nas 4 séries, A, B, C e D, cada clube só pode ter 2 treinadores durante o campeonato. Né? Ele demite o primeiro, ele pode contratar o segundo, mas depois ele não pode demitir mais. Você acha que isso vai dar certo, o famoso jeitinho brasileiro? Porque eles já arrumaram o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que o jeitinho acho que pode aí, ter um interino, né? Não. O caso é o seguinte: o jeitinho brasileiro se o treinador pedir demissão, não for o clube o causador de demitir, aí o clube pode botar mais um. Entendeu? Entendi. Daqui a pouco vai ter treinador combinando com o clube aí. Não, você diz que eu pedi para ser demitido e acabou, não tem problema nenhum. Porque vai ter gente mesmo, para não se queimar no mercado, que vai fazer isso. Você acha que isso pode dar certo, Sérgio? Na verdade, Tilé, eu sempre vi de forma muito injusta essa questão cultural de... Às vezes a culpa não tem nada a ver com o treinador, mas o clube, na dificuldade para achar um bode expiatório, demite o treinador. É, verdade. Entendeu? E às vezes é de forma muito desrespeitosa. Não tem o respeito, tenta trazer tudo para a figura do treinador. O que cada dia vai ter que, pelo que eu vejo dessa mudança, eu acho válido não ter tanta mudança de treinador. Não sei se o número de treinadores que, de repente, devem circular no clube durante campeonatos seja tão baixo assim. Não sei se é o ideal. Eu acho que tem que abrir essa discussão. Mas eu acho que já era passada a hora de começar a se respeitar a figura do treinador, da comissão técnica, das pessoas que estão à frente. E esses clubes começarem a, também, de forma mais profissional, saber os treinadores que trazem. Saber contratar também, para depois não ter que ficar trazendo e depois mandando embora, trazendo e depois mandando... Porque às vezes, infelizmente, no futebol, às vezes você sabe que é um mecanismo de outras situações, né? Para a gente não esclarecer aqui essa saída, essa chegada. Infelizmente, como é de jogadores também, às vezes é um mecanismo para tirar dinheiro, fazer dinheiro. Infelizmente, é uma realidade muito feia que a gente vive no Brasil de forma em geral. Né? A gente vê tudo aí, a questão de vacina, superfaturamento de coisas. É um absurdo o Brasil, mas vamos ser otimistas. Então, eu acho que é válido, sim, diminuir essa questão do clube estar de forma aberta, podendo trocar. Precisa se respeitar, precisa se fazer valer, conhecer o profissional que você está trazendo. E já que você trouxe, valorizar, porque o cara tem família. Você sai de casa, para eu sair de casa tem 1 mês e 10 dias. Vamos dizer que eu saí de casa aqui, a gente teve a dificuldade inicial do clube que a gente entende e respeita. Vamos dizer que, modéstia à parte, a gente tem feito um trabalho muito bom e as contratações vieram agora. A gente está tentando, a gente está dando o nosso melhor. Já deu uma cara boa, mas a gente precisava de reforço. O clube, pela questão que a gente entende, estrutural, financeira, teve dificuldade. Vamos dizer que porque não conseguiu ainda emplacar bons resultados, a gente não presta, não é assim. Eu sei o trabalho que eu venho fazendo, que o Léo vem fazendo, o Vanuca, toda a comissão aqui, é um trabalho digno, um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência e que a gente precisa de tempo para maturar, para ensinar, para conseguir colher resultados e tomara que já venha nesses 4 jogos aí, a gente consiga a nossa missão, que é nosso desafio, que é manter o time aqui na elite do futebol de Pernambuco. Muito bem. Minha última pergunta é, durante 800 programas, na verdade 780, nas 2 emissoras de rádio que eu fiz o Papo com o Tilé, e agora estamos aqui na live número 167. Terceira participação minha, viu? Terceira, né? Uma na Tudo, não foi? Uma na Metrópole, e agora uma live. Isso mesmo. A minha última pergunta sempre foi essa, para poder deixar uma coisa assim marcada como coisa do programa mesmo. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Na verdade, o que é que eu posso dizer, Tilé? Muito obrigado pelo convite. Você é um cara que eu gosto, admiro muito, você sabe. No dia que a gente se viu pessoalmente, falei com você. Esclareci algumas coisas que a gente não sabia e bateu, que infelizmente não é do nosso agrado, mas é a vida. O que eu posso dizer é muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, por reconhecer e valorizar o meu trabalho como profissional,
também as palavras pela questão de me ver também como um homem digno, que eu procuro tentar ser, por toda a minha criação, pelo que eu tenho na minha família. E a única coisa que eu não disse aqui foi um beijo para minhas filhas amadas, a Aninha, aí de 17 anos, a Aimee, de 10 anos, e Valentina, que são minhas joias, é o presente. Um beijão e tudo de bom para minha mãe, que eu tanto amo, Maria Célia, minhas irmãs, Alessandra, Amanda. Então, o final é só para te agradecer por esse convite maravilhoso e dizer que estou sempre aberto aí para poder participar e que são pessoas maravilhosas. E você é um cara diferenciado que abre espaço para a gente. E, novamente, um beijão para minha guerreira que me atura há 25 anos, Karina. 25 anos, cara, né, rapaz? 25 anos me aturando, eu sou chato pra caramba. Karina, você é uma santa. E outra coisa, né, Tilé? Vamos falar aqui, né? Por favor, gente, ó, a gente tem uma franquia de sapatos femininos, vamos valorizar o pequeno empreendedor. Entra aí na Quinta Valentina, Karina Xavier. Escreva aí, Karina, para o pessoal ver. Quinta Valentina. Ibira, meu irmão, viu? Quinta Valentina, Karina. Eu vou tentar escrever antes que caia. Viu? Quinta Valentina, Karina Xavier. Entra no Instagram. Ajuda o empreendedor aí, gente. Ó, chegando o Dia das Mães, dá para comprar o sapato, a bolsa. Vamos ajudar, velho. Que tá complicado esse negócio tá complicado para o empreendedor nessa fase aí, viu? É verdade. Uhum. É verdade. Muito obrigado, Tilé. Eu dei risada aqui, viu? Eu dei risada aqui. Não foi do que você estava falando, foi que Laelson entrou dizendo assim: já pode pedir música, 3 participações. 13 chega, viu? Chega. Grande abraço, querido. Estou torcendo para que Denilson também faça uma gracinha para a esposa dele. Aí vai chegar Dia das Mães. Coreia, você também tem mãe, rapaz? Você tem esposa? Compre, viu? Você só quer resenha? Obrigado, meu irmão, de coração aí. Um abração, querido. Tudo de bom para você aí. E para você, Laelson, para Denilson, para Vanuca. Só tem gente boa aí, graças a Deus. Gente boa aqui. Galera do bem. Tem o Verdade. Diego, tem o Beto, tudo gente boa aqui. Um abraço aí, tudo de bom para todos aí. Fiquem Valeu, com Deus aí, se cuidem, viu? Máscara aí, ó. Álcool, viu? Por favor. Vou terminar já aqui colocando aqui, ó, pra galera. O negócio é sério. Não entro no elevador, não desço a escada. Um abraço, meu irmão. Valeu, um abração para você, Xavier. Muito obrigado, querido. Um abraço.